Minha casa é meu reino. A última questão que a gente precisa ver em Kant é a seguinte. Kant vai dizer, na sua obra, Crítica da Razão Prática, que não existem super-heróis. Ou seja, as pessoas, elas vivem, e se elas vivem de acordo com a lei, teoricamente, para Kant, elas não fizeram mais do que a sua obrigação, porque a obrigação do ser humano é agir de tal maneira que o seu agir possa ser repetido por outras pessoas. Então, essa é, penso eu, a questão fundamental da crítica da razão prática. Ou seja, agir moralmente é realmente uma obrigação? Se nós vivemos uma sociedade que tem em torno de 2.500 anos, a sociedade ocidental, e nesses 2.500 anos nós não vivemos ainda nenhum momento na história dessa ideia de plenitude como verdade, a não ser como idealismo, como ideia. Aí você pega Mussolini, você pega Hitler, você pega o governo Lula, põe tudo num saco só. Líderes que conseguem, à sua maneira carismática, motivar pessoas e fazer com que, de repente, as suas ideias sejam praticadas de forma repetida por uma grande maioria, não por todos, porque haverão críticos dessas ideias vinculadas ao perfil carismático do líder, né? Então isso significa que a pessoa muitas vezes ela perde a sua liberdade, perde a sua essência, ou aquilo que define de fato o homem, a sua racionalidade, em função de aceitar uma ideia ou um conjunto de ideias que muitas vezes é tida como aquelas que serão colocadas, que ao serem colocadas em prática, poderão atingir um determinado fim, a qual não os entes sociais, não as pessoas, mas que o líder e um grupo de pessoas entendem que devem ser colocadas em prática para atingir não os benefícios da coletividade, mas benefícios que podem, de repente, estarem apenas no universo do líder e do grupo que o serve. Paulo, só voltando um pouquinho, onde você fala que nós não viemos para ser heróis, a gente veio para fazer aquilo que tem que ser feito. Eu também penso dessa forma, sou total acordo com as ideias de Kant, porque a gente tem que fazer sem pensar em pedir alguma coisa em troca. Se porventura o que a gente fez foi um pouco além do que o normal que as pessoas fazem, a gente não tem que exigir alguma coisa em troca. Se vier alguma coisa, é bom. Se você faz uma ação, por exemplo, e alguém reconhece, te elogia e divulga e passa para frente e mostra que você, às vezes, dá até um prêmio para você, que bom. Mas você não pode se sentir frustrado se você fez determinada ação além do que você deveria ter feito, né, além do que a lei previa, e depois você não ter nada em troca, você não obter uma, como se diz, uma recompensa, digamos, física. Por quê? Você tem que se contentar também com aquela recompensa moral. Por quê? Você vai ter um sentimento de dever cumprido. Você não tem que pensar somente naquilo que vem externamente, mas naquilo que vem de você. Você está se sentindo bem? Foi bom para você aquilo ali? Você conseguiu ajudar uma pessoa, por exemplo, no momento de crise, no momento crítico ali, e de repente a sociedade não reconheceu, mas você reconheceu, você reconhece que você mesmo conseguiu ajudar, conseguiu fazer algo. Aí já entra naquele outro detalhe, você se conhecer, a partir do momento que você se conhece, você sabe que você fez uma boa ação e você vai se sentir bem.
Você viveu de acordo com Não a é sua ser condição, egoísta. que é o dever ser. Não é ser egoísta, não é pensar somente em si mesmo, mas é pensar em si mesmo. Por que não? E a ética kantiana vem justamente opondo-se àquilo que na época de Kant e na nossa época predomina, o egoísmo e a vaidade. Né? E aqui ele faz uma crítica justamente à conduta burguesa, agir no individualismo, procurando através das suas ações justamente o benefício próprio. E não pensando com as suas ações beneficiar o corpo coletivo, mas apenas o indivíduo dentro do seu universo ou dentro da sua esfera de poder, quer seja familiar, quer seja institucional. Perfeito. Existem 2 filmes que trabalham essas ideias, né? Um deles é o Pequena Jerusalém. Mostra para ele, gente. Pequena Jerusalém, ele é um filme produzido a partir da teoria de Kant, realmente. E o outro é Ensaio sobre a Cegueira. O filme Ensaio sobre a Cegueira ele é interessante porque ele vai mostrar então a crise da razão, a crise da razão prática que Kant demonstra na sua teoria. Então ele vai dizer que, embora ele mesmo tenha afirmado que nós devemos agir de tal maneira que o nosso agir sirva de parâmetro, isso para ele é a ilustração. O que faz, então, segundo Kant, a sociedade pós-moderna entrar na crise onde ela está, a crise de sentido, a crise existencial, a crise da própria razão, é o fato de que nós temos o médico para cuidar da nossa saúde e nós racionalmente não precisamos cuidar dela. Nós temos o advogado para cuidar dos nossos direitos e não precisamos nos preocupar com eles. E o que é pior, nós temos o professor para cuidar do nosso conhecimento, sendo que nós não precisamos cuidar desse conhecimento. Então, segundo Kant, quando se escreve a crítica da razão prática, é justamente para criticar a crítica da razão pura, que é a obra que ele próprio escreveu. Dessa maneira a gente encerra esse café filosófico sobre Kant. Agradece a presença do professor Johnny, professor de Filosofia, História e Direito, e a presença do nosso caro amigo Paulo, formado em matemática, estudante de Direito, policial militar e iniciado nas artes da filosofia, um dos campeões de xadrez de Quirinópolis. E eu passo a palavra para eles para as considerações finais. Quero agradecer a oportunidade de estar discutindo temas tão interessantes a partir da temática ou da filosofia kantiana. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Gostaria de agradecer também a oportunidade que foi dada, apesar de ser um momento assim muito pequeno, muito curtinho, né? Muito pouco tempo a gente discutir ideias tão amplas. Do que a razão é capaz? Do que a razão é incapaz? Por exemplo, falando de Deus, é impossível provar sua existência com especulações. Mas também é impossível provar que não existe. Deus foge da filosofia. Deus foge da razão. Vamos comparar esses rituais kantianos com trincheiras, como as de uma cidade sitiada. Quem estava sitiado? O próprio Kant. Pela voracidade de suas necessidades, por seus demônios. Por isso ele construiu essas paredes, essas trincheiras, para se proteger de sua própria personalidade. Talvez até mesmo sua loucura. Esses rituais eram um tipo de camisa de força que ele usaria heroicamente para ser devoto somente dos pensamentos.